Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nos próximos minutos você vai receber uma mensagem que vem da parte de Deus e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se eu puder nomear essa mensagem se chama O Dia que eu tretei na internet. É sério, eu tretei na internet e você vai saber essa história. E se você quiser saber, fica comigo nos próximos minutos que você vai entender o que aconteceu. Quero começar essa história contando que eu tenho um irmão, não sei se você conhece, que ele se chama Jonatas Denis. Ele tem 11 anos e ele costuma fazer alguns videozinhos, um vídeo de palavra, outros vídeos engraçados. E ele fez um vídeo ultimamente que até chegou a, como o pessoal costuma falar, viralizar. Chegou a 3 milhões de pessoas que viram esse vídeo. E com uma visibilidade tão grande, existem pessoas que não gostam do vídeo. Por mais que o vídeo não tenha nada, você sabe que sempre vai ter pessoas que vão criticar, que vão falar que não gostaram e tarará, tarará. E nesse vídeo ele fala da seguinte forma: você tá pensando que a Bíblia é a revista da Avon, que só abre pra fazer pedido? Vai ler a Bíblia. Eu não sei se você viu esse vídeo, mas nesse vídeo ele teve uma repercussão muito grande. Com isso, pessoas criticaram, como eu falei. E teve muitos comentários ofensivos. E eu, como sou irmão dele, eu comecei a ver aqueles comentários e eu comecei a perceber que, meu Deus, ele tem 11 anos e pessoas criticando meu irmão dessa forma. Ah, não posso deixar assim não, então eu vou criticar também, eu vou entrar nessa briga aí e ajudar ele. Eu pensava na minha cabeça, pessoal, que eu tava defendendo ele fazendo essa atitude. Eu pensava que quando eu fosse lá e agisse dessa forma, eu ia estar defendendo ele. Ah não, ele não tá só nisso. Mas eu tava totalmente equivocado. E eu comecei a lá responder algumas pessoas, falar, e em um caso específico teve um rapaz que eu não sabia se era homem ou mulher, porque a foto era a foto de um jogo, e ele comentou dessa forma: mais um na onda da religiosidade para ganhar visibilidade, só tá buscando ser famoso. Aí eu olhei aquele comentário e eu digo, é agora que eu vou responder esse cara. E na hora que eu entrei no perfil dele, tinha lá, em busca de aplausos, em busca de reconhecimento. Aí eu peguei, já fui direto para o comentário lá e coloquei: você que tá buscando reconhecimento, você que não sei o que, não sei o que. E comecei a comentar e na mesma hora, 15 segundos depois, ele respondeu o comentário: você não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a criticar também, criticar, ficou nessa aí. E nós começamos a trocar treta, como o pessoal costuma falar, a trocar farpas na internet. E eu comecei a comentar e meu Deus, eu disse assim: será que o senhor me chamou pra isso? Será que o senhor me chamou pra ficar tretando na internet? E eu fui lá e eu tomei uma decisão, eu entrei no perfil daquele rapaz, depois eu vi que era um rapaz, e eu mandei um áudio pra ele, eu disse: ei, me perdoa, eu agi sem querer, eu comecei brincando, mas acabei que eu perdi as estribeiras, não sei se você sabe o que é isso. Eu disse que acabei perdendo o controle do que eu tava fazendo e acabei falando que eu não devia. Eu posso ter te ofendido de alguma forma, então eu quero te pedir perdão. Se você estiver precisando de alguma coisa, me fala. E na mesma hora, na mesma velocidade que ele tretou comigo, ele respondeu aquele áudio que eu mandei no direct dele. E ele disse assim: nossa, você é uma das primeiras pessoas que, ao reclamar com outra pessoa na internet, ao discutir, ter uma discussão, você vai lá e tenta se redimir, tenta explicar. E com isso eu comecei a conversar e eu disse: e aí, tu tem quantos anos? E ele disse assim: eu tenho 13 anos. E eu disse: e aí, você mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. E aí, você faz o que da vida? Ah, eu faço isso aqui. Aí eu fui lá e comecei a trocar assunto. Quando eu vi, aquele rapaz que eu tinha tretado era uma criança que tinha 13 anos, que estava afundada na depressão, que não sabia mais o sentido da vida, porque ele tinha, além de depressão, ele tinha uma influência demoníaca que estava sobre a vida dele. Existia demônios, existia coisas que não vêm da parte de Deus, que estavam atrapalhando a vida daquela criança. Eu costumo falar criança, é um adolescente, mas é criança, 13 anos é uma criança ainda. E aquela criança estava numa tristeza profunda. Ela começou a me falar e eu comecei a entrar na vida daquela pessoa. Tava de madrugada já e eu comecei a conversar e a gente passou horas e horas conversando. E a gente falava de coisa mais divertida, depois começava a falar da palavra e eu sempre tentando puxar ele para a palavra de Deus, eu sempre tentando atrair ele. Você precisa disso, você precisa realmente de Jesus. E eu comecei a mandar alguns louvores pra ele. Eu comecei a indicar alguns vídeos meus que eu já tinha falado a respeito, ou que poderia abençoar ele. E eu comecei, ele já assisti esse, me manda outro. E no decorrer da história ele disse: tu sabia que eu tenho uma tristeza que eu nunca consigo saciar?
Você sabia que eu acordo 5 horas da manhã pra ajudar minha mãe a vender? Ele vende coisas com a mãe dele na rua. E ele disse assim, você sabia que eu acordo 5 horas da manhã pra vender com minha mãe? Chego 10 horas da noite em casa. E agora de madrugada, que era a hora de eu pelo menos tentar dormir pra me acordar 5 horas da manhã, eu tô com insônia. Eu não consigo dormir porque na hora que eu fecho os olhos, eu vejo alguns bichos que tentam me machucar. Eu vejo alguns bichos que estão tirando minha paz. Eu vejo alguns animais que estão parecendo que vão me devorar. E eu comecei a me perguntar, eu digo, meu Deus, será que se eu não tivesse mandado aquela mensagem, será que eu não tivesse me redimido com aquele rapaz, com aquela criança, aquela vida teria sido perdida? Será que aquela pessoa, como hoje, eu conversei com ele, expus Jesus para ele, será que a única oportunidade que ele teve foi através de mim e eu podia ter jogado fora aquela oportunidade? Você sabia que existem pessoas que estão no seu meio, que você vai atingir essas pessoas de uma forma que só Deus ele vai te usar da forma de você fazer? E é interessante que eu comecei a conversar com ele e eu disse assim, mano, você sabia que só Jesus pode mudar a sua vida, né? Você sabe que só Jesus ele tem o controle, só Jesus ele pode expulsar. Interessante que Jesus ele é tão forte que ele vai expulsar esse medo do teu coração, ele vai colocar pra longe essa tristeza, ele vai colocar esses bichos ruins que estão te perturbando no lugar deles, porque ele é amor, ele é paz. E ele olhou pra mim e ele disse assim, é sério, quem é esse cara que faz isso? Eu disse, Jesus. Jesus ele pode mudar a tua vida, Jesus ele pode mudar o teu destino. E eu perguntei a ele, você quer aceitar Jesus? Ele disse, mano, eu quero aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus, eu escrevi e ele respondeu em áudio pra mim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quebro todo pacto, consciente ou inconsciente, feito com as trevas. E eu só sei que esse menino aceitou Jesus. Esse menino começou a conversar comigo, ele mudou o perfil dele. E é interessante que ele joga um jogo virtual que você, quando entra pra jogar esse jogo, você precisa sobreviver e você faz amizades. Um dos slogans desse jogo é você fazer amizade. Você pode entrar com equipes ou sozinho, com amigos, quer dizer, e você começa a conversar com outra pessoa que está em outro lugar longe de você. E ele me falou que ele encontrava refúgio nesse jogo. Esse jogo fazia ele encontrar amizades, pessoas que ele expunha um problema dele. E ele momentaneamente resolvia aquele problema porque ele falava para as pessoas. E ele falou para mim, e ele disse assim, mano, fazem 2 anos que eu jogo esse jogo. E você, em menos de 2 horas, falando de Jesus pra mim, mudou minha vida. Então 2 anos jogando um jogo que não é pecado, não vai deixar você de ir pro céu, mas vai ver aquele jogo não tem a vida que as pessoas precisam. Vai ver, existe uma voz dentro de você, existe uma mensagem que Jesus te falou, que vai salvar vidas. E assim como esse rapaz, que hoje conversa comigo e não tem mais esse problema, na hora que ele tá triste, ele manda um áudio pra mim, manda uma mensagem, Zac, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, me ajuda com isso. E você foi chamado para ajudar pessoas. Existem pessoas no seu meio que através da sua vida irão pro céu. Mas se você abrir mão e não fazer o que Deus te chamou, essas pessoas podem ir pro inferno. Essas pessoas podem deixar de morar eternamente com Deus, para morar eternamente longe de Deus, porque você não teve uma atitude de dizer assim, você quer aceitar Jesus. Com esse vídeo eu quero falar, tome uma atitude e fale a verdade, porque existe verdade no que você vive, existe verdade na sua vida, e existem palavras que você vai salvar, que eu não vou conseguir salvar, que outra pessoa não vai conseguir salvar, mas Deus, através da sua vida, vai fazer que pessoas sejam salvas, porque Jesus em Marcos 16:15 falou que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitas vezes você vai pregar o evangelho, não é você pisando na África, mas é você mandando um áudio para pessoas que estão na mesma distância de você daqui para a África. Muitas vezes você não vai precisar em outro lugar, mas você da sua casa, orando por outra pessoa, você vai conseguir salvar vidas. Então você precisa tomar uma atitude e salvar vidas, porque você tem vida dentro do seu coração, e essa vida se chama Jesus. Até o próximo vídeo.